Vocês estão prontos? Amém. Eu estou com muitas expectativas com a palavra de hoje. Eu estou, ó. Abra sua Bíblia em Mateus 6. A gente já vai direto para a palavra. Cadê Mateus aqui na minha Bíblia? Achei. Mateus 6. Deixa eu abrir tudo aqui agora. Para quem viu o spoiler, a gente já postou lá nas nossas redes sociais. O que nós vamos falar hoje? Amém. Multiplicando o tesouro. Olha isso daqui, gente. Olha essa imagem de AI que eu fiz. Meu marido até falou, onde você fez essa imagem? Eu falei, no Canva. Felizona, os meus dons artísticos. Eu trabalho com isso, mas normalmente eu só trabalho com controle de qualidade da equipe. Aí eles fazem, eu falo, tá bom, não tá bom, tá bom, não tá bom. E eles sempre me zoam, mas eu não faço nada. Eu falo, eu faço muito. Mas tem eles para fazer essa parte. Mas aí, né, o nosso Deus é o Deus criativo. Então não tem nada que nas suas mãos o Senhor não possa enhance, melhorar e desenvolver. Hoje nós vamos falar sobre multiplicando o tesouro. E nós estamos falando nesse mês sobre o mês de multiplicação. O Senhor está nos preparando, e é tão lindo, gente, como uma árvore. Uma árvore, Jesus falou, árvore boa produz bons frutos. João 15. E Jesus falou assim, a árvore boa, ela não produz só bons frutos, mas frutos que duram. Ou seja, tem aí sempre a prova do tempo. Então, na nossa vida, você quer ver se alguma coisa é bom mesmo do Senhor para você? Então, você tem que fazer a prova do tempo. Porque na hora a gente é empolgada, a gente é emotivo, né? A gente é emocionado, a gente tem uma emoção muito assim presente. Isso é lindo, vem do Senhor para nós. Mas o Senhor não quer que possamos ser movidos apenas na emoção, mas pelo Espírito e pela palavra dele. Então, hoje nós vamos continuar essa série tão maravilhosa, tão poderosa. Semana passada, e sempre fica a dica. Eu estava ouvindo, né, no meu momento de jogging ali, estava ouvindo a palavra do pastor Mateus, ouvindo as outras pregações. Eu creio que todo mundo sabe, mas eu sou pastora Beatriz Canguçu. Se você não me conhece, faço parte aqui dessa igreja juntamente com meu marido. Tenho a honra de ser liderada por ele, juntamente com os nossos pastores Ryan e Jéssica, que estão no Brasil. Gente, hoje é aniversário do pastor Ryan. Yeah! Mande uma mensagem, um parabéns. Nós vamos mandar ali no canal. E o canal é do Slack, não é do channel. No grupo do WhatsApp, a gente vai mandar ali no grupo do WhatsApp um parabéns para eles. E mande também, celebra a vida dele, a família. Estamos vivendo tudo que a gente está vendo hoje porque essa família escolheu dizer sim. Escolheu dizer sim, pagar um preço de oração, de renúncia. Eles sempre estão assim mudando a casinha deles, a rotina, porque eles estão sempre disponíveis para entender os processos do Senhor e ter um coração sensível. Todo mundo carrega esse lugar na sociedade? Não, é para alguns. O importante é eu e você entender o nosso chamado, sermos fiéis a Ele. E é único é do Senhor para a sua vida. Bom, então vamos iniciar. Mateus 6. Esse a gente vai começar um pouquinho de trás para frente, mas vai fazer sentido. Então, esse daqui é um dos versículos que eu mais amo na palavra. Mateus 6:33, e fala assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E também tem algumas versões que falam, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você pode pensar e falar assim, que demais coisas? As demais coisas são as coisas que a gente vai ler. Só um momentinho. Tá indo. Opa, isso! Nós vamos ler agora, a gente começou do versículo 33. Mas o capítulo de Mateus 6 é uma série de pregações, de ensinos, e é também conhecida, e tem um destaque principalmente no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que a gente conhece como Sermão do Monte. Não vou falar de uma forma assim, total, que foi as primeiras pregações de Jesus, não. Mas foi uma série de pregações que teve um destaque grande para os discípulos, até que a gente tem ali, nos 4 evangelhos, um destaque também nesse momento. Ou seja, porque acho que quando o Senhor iniciando o seu ministério, depois que ele foi batizado, depois que ele passou pelo deserto, foi tentado, revestido de poder do Espírito Santo, ele começou a estabelecer milagres, poder, maravilhas e pregar. Teve um momento que as pessoas começaram a seguir a ele, queriam milagres. Muitas das vezes nós seguimos Jesus porque a gente só quer milagre. Tá tudo bem, ele é um Deus de milagre, mas tem mais. Tinha momentos que as pessoas queriam porque queriam matar a fome. Muitas das vezes seguimos Jesus porque a gente só quer algo para matar o que a gente precisa, para suprir o que a gente precisa. Tudo bem, você pode receber isso de Jesus, mas sempre tem mais. E para aqueles que estavam reconhecendo, e para aqueles que estavam entendendo, não só no lugar de natural, mas crendo com o coração, ele é o Filho de Deus.
Ele de fato veio apresentar uma mensagem. Gente, Jesus foi o marqueteiro do marqueteiro. Quem que é social medias? Quem que são os coaches do mundo hoje? Jesus, naquela época, ele veio estabelecer a mensagem que nenhum homem, nenhuma mulher podia estabelecer assim. E olha que incrível, não tinha nenhuma rede social. A rede social dele. Eu trabalho, a empresa também, uma das empresas que eu trabalho, a gente fala muito de brand, né? E a brand, a gente sempre fala que a brand mais forte, qual que é a brand? É seu rosto, seu nome, sua mensagem, sua missão. E é incrível que essa essência não vem do homem. Quem estabeleceu essa essência já de marketing, sabe quem foi? O próprio Cristo. A palavra diz, Jesus falou, olha, eu sou o Filho de Deus, quem vem a mim vê o Pai, em meu nome tem todo poder e autoridade, e a minha mensagem é para pregar o reino dos céus. Olha que incrível. Jesus já nos dá um tanto de lição aí de marketing, social media, e a gente às vezes desenvolve coisas no business achando que é novo. Tá tudo na Bíblia, tá tudo na essência aqui. Então, você precisa de algo, vem na fonte. Vamos ler juntos alguns versículos do capítulo 6 de Mateus. Então, nós vamos ler as seções dos versículos, porque o capítulo 6 está entre um conjunto de ensinamentos. E sabe o que é lindo? Jesus, no Sermão do Monte, ele vem ensinar sobre valores. Olha, ele vem ensinar um lugar de... Sempre um lugar. E eu tenho ensinado para as mulheres, né? Os homens também estão aprendendo a tricotomia. Eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Por que eu sou espírito? Por que eu sou espírito, mulheres? E aí, mulheres, por que eu sou espírito? João 4:24. Quem é espírito? Gente, eu ensino vocês 1 hora, 2 horas. Mulheres, misericórdia. Mulheres, João 4:24. Deus é espírito. Aê, igreja, Deus é espírito. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou espírito. O que aconteceu? O pecado entrou no mundo e corrompeu. Trouxe morte em diferentes instâncias. A morte carnal e espiritual. Por isso que Jesus veio resgatar esse lugar, esse direito nosso como filho de Deus. E aí, no momento que você aceita Cristo, o que acontece? O próprio Espírito de Deus habita no seu coração, confirmando, você é filho, você é filha, somos adotados. E a partir de agora, você não precisa ser liderado pela sua razão, pela sua emoção, que é volátil, que um dia está bem, um dia está mal, pelas circunstâncias, pela sua carne. Que normalmente a sua carne só quer fazer o que não tem, que é bom para ti, na maioria das vezes. É só seu interesse, seu egoísmo. Agora você pode ser liderado pelo próprio Espírito de Deus no seu espírito, porque você tem um espírito vivificado quando você escolhe se tornar filho e filha de Deus. E aí nesse lugar, Jesus está trazendo esses ensinamentos que fala do Pai, apresentando o Pai, porque os discípulos não entendiam o Pai, Deus como Pai, só como Senhor. E glória a Deus, porque Ele sim é o nosso Senhor. A gente vai entender isso hoje. Mas também nesse lugar, o Senhor começa a trazer o horizontal da cruz. Que é nós aprendendo a lidar uns com os outros. Como que eu me relaciono com questão de perdão? Como que eu me relaciono com questão de família? Como que eu me relaciono com questão de pagar impostos? Como que eu me relaciono com meu vizinho? Com comer, com beber, com fazer, bababá e vida sexual? O Senhor começa a trazer isso falando, olha, porque entrou o pecado, tudo foi um lugar de corrupção. Por isso que eu estou vindo, para restaurar esse lugar, para que vocês possam viver como eu chamei para vocês viverem. Sede santos porque eu sou santo. Quem que habita dentro de nós? O Espírito Santo. Por isso que quando você peca, você faz algo que não só na sua consciência, moralmente falando, é errôneo, por mais simples que seja, dentro de você carrega algo que te incomoda. Às vezes a gente fica mistificando demais, a gente quer buscar demais sinais. Realmente, busque sinais, não busca sinais, mas sinais atestam coisas, sinais confirmam, mas não tem maior e melhor sinal e confirmação do que o próprio Espírito de Deus, o nosso espírito alinhado com a palavra dele. Então, às vezes, a gente fica andando em círculos, porque a gente não está indo para esse lugar, com ele, com o Pai, a gente vai falar disso aqui também, e recebendo da palavra dele, de forma genuína. Então, vamos ler juntos alguns versículos e a gente vai, olha que legal. Por que eu trouxe essa introdução? Porque, olha, quando a gente fala de fé, a gente fala do coração. O coração representa o espírito, a nossa essência. Não o coração que está batendo, o coração da nossa essência e o que também vai reinar com Cristo na eternidade, nossa realidade. Quando eu falo de ação, então a gente vai entender um pouquinho disso em cada sessão. Eu estou falando do seu natural, o resultado, a prática, aquilo que o Senhor está falando. Olha, quando seu coração está alinhado em mim, você vai conseguir reagir ou agir assim. Faz sentido? Então vamos ler juntos. Mateus, vamos começar a partir do versículo 1. Eu não sei como está no seu subtítulo, mas o meu está assim. Ajuda aos necessitados. Olha aí, ação social, cuidar de amigos, vizinhos, família. O que eu tenho que fazer? Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça
diante dos outros, para serem vistos por eles. Versículo 1. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa. Repete comigo, recompensa. Recompensa. Do Pai Celestial. Portanto, obrigado, gente. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas suas, a fim de serem honrados pelos outros. Ou seja, uma honra, mas aqui é pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Fala comigo, recompensa. 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 Versículo 3. Mas quando derem esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste atenção, preste a sua ajuda em segredo, em secreto. E seu pai que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Então vamos começar aqui, ó. Esses versículos, o que o senhor está querendo trazer a essência? Está querendo a essência de falar do dar, ação, dar, compartilhar. E aí ele também está tratando, há um lugar de honra quando você dá. Há um lugar de honra quando você compartilha. Mas ele vai na essência do nosso coração. Checa seu coração. Está dando com qual orgulho, qual que é a expectativa, qual honra você quer receber? A dos homens ou a minha? E aí vai gerar sentido, gente. Vai combinando isso com você, vai fazer tudo sentido no fim. Motivação do nosso coração. Ação natural, dar. E aí quando você pensa em dar, normalmente você dá o quê, né? Eu até esqueci do outro T aqui. Você dá, quando a gente fala de tesouros, são sempre recursos, são bens. Não só dinheiro, mas aquilo que são seus recursos, bem. Você dá o seu talento, uma ajuda, o seu tempo, maravilha. Qual que é o lugar do coração? Eu tenho que a nossa vida, a palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é pela fé que a gente crê que ele veio ao mundo, ele morreu em nosso lugar, ressuscitou e somos filhos dele. Então eu tenho que crer. Por como que você recebe a Cristo? Se você crê com o seu coração, então eu tenho que crer. É um lugar que eu submeto a minha razão, a minha emoção, a minha carne, e eu creio, eu escolho crer. E eu confesso com a minha boca. Então tem um lugar do liberar, do agir, de me posicionar. Sempre tem um lugar, a nossa fé é sempre uma fé ativa. Eu creio, eu faço. Eu creio, eu respondo. Eu creio, eu me posiciono. E olha que incrível, nesse lugar do dar e gerar, tem honra. Checa seu coração para evitar o lugar do orgulho. Quantas das vezes a gente se perde porque a gente faz coisas e constantemente eu e você. E, gente, eu tô falando tanta coisa aqui, como Jesus já veio tratar meu coração e limpar a filha. Você tá com seus olhos no lugar errado. Foca na minha recompensa. Então, vão guardando isso. Maravilha. Pegaram aqui esse início? Vamos para os próximos versículos. Versículo 5. Versículo 5 ao 8, a gente vai dar uma pausa e vai continuar. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pés na sinagoga e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Fala recompensa. Recompensa, tem recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto, o recompensará. Fala comigo. Recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como os fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Gente, dá uma pausa. Vamos nos lembrar aqui hoje. O meu pai, eu tenho um Deus que chama pai. Ele sabe o que eu preciso mesmo antes de eu pedir. Eu posso ir, posso pedir, ele deseja que a gente vá e peça, porque ele é um pai bom, ele quer se comunicar conosco. Mas eu e você, a gente precisa permanecer nesse lugar. O Senhor sabe o que eu preciso, Deus. Então me ensina a receber o que eu preciso de você. Me ensina a avançar, me ensina a crescer em tudo que você tem para mim. E olha que lindo, esse lugar que a gente está lendo os versículos está falando sobre oração. O que é oração? É estabelecer a fala com verbos, que gerações, né, no português. Está falando de comunicação, Jesus falando, olha, agora que eu sou pai de vocês, vocês precisam se comunicar comigo. Você precisa vir me falar comigo, eu estou aqui disponível. E aí quando você fizer, você não precisa só fazer lá fora, para os outros ver, e até mesmo com a sua eloquência, com palavras belas. Não, não, não. Eu sei o que você precisa. Vem para mim. Vem falar comigo e também ouvir de mim. E é incrível que ele está falando, olha, quanto mais você se comunica comigo em secreto, mais você cresce em intimidade. E quanto mais você cresce em intimidade, vai gerando um relacionamento profundo, real. Cada vez mais
Vou abrir um parênteses aqui, eu gosto de trazer exemplos. Por que eu tenho a fé que eu tenho? Não sei se para vocês, né? Vocês podem provar do fruto da minha vida ou não. Eu oro que prove, em nome de Jesus, da minha família. Quase todos vocês, quem não foram ainda, já foram em casa, passaram. Mas por que eu tenho tanta convicção? E a minha oração, eu faço uma oração, gente, muito perigosa. Eu falo assim, Deus, não me deixa existir, não me deixa viver se não for para te dar glória. Porque eu tenho tanta convicção quem Ele é. Eu tenho tanta convicção porque eu fui desenvolvendo a minha intimidade com Ele. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que eu carrego. Nesse lugar, para mim, é claro, é preto e branco. Não vale a pena viver se não for para a sua glória, para cumprir o seu propósito. Mas por quê? É um lugar que foi uma crescente. Eu escolhi desenvolver o quê? Comunicação, intimidade, relacionamento. E aí vai gerando a essência da nossa vida com Ele. A oração do Pai Nosso. Então, agora a gente vai continuar. Olha que lindo. Jesus falou, vocês precisam se comunicar comigo. Os discípulos pensando, igual a gente, né? Mas como que faz isso? Jesus falou, deixa eu ajudar vocês. Vamos lá. Vamos agora ler a oração que muitos nós sabemos, né? E conhecemos. Uma das mais famosas do mundo todo, universal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos continuar os outros versículos. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, os pais celestiais também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Gente, então tem muita coisa aqui. Um dia, quando o Senhor falar, a gente quer trazer uma pregação apenas da oração do Pai Nosso, que tem muita coisa. Muitos princípios dessa oração. Mais que repetição. Primeira coisa que está falando, olha, você tem que entender que em mim você agora é filho. Filho e filha, e eu sei o que você precisa. Então você pode vir a mim como pai. Eu sou o Senhor, porque ele também fala, eu sou o seu pai. E aí nesse lugar ele fala, santificado. Reconheça que eu sou santo. Você tem que reconhecer a essência do qual você foi feito para. A gente foi feito para o bem, a gente deseja o bem, não é simplesmente porque, legal, bacana. Não, é porque essa essência é de Deus. Nós somos criados pela imagem e semelhança, a imagem e semelhança do Senhor, a própria vida de Deus soprada em nossas vidas. Então é esse lugar. Por isso que eu e você, a gente quer uma vida perfeita. Mas deixa eu te falar uma realidade. É utopia querer uma vida perfeita sem o autor da vida. Então, eu e você sem o autor da vida, é a nossa vida e as nossas consequências, nossas escolhas, o nosso sustento. Com o autor da vida, aí sim, ele fala, eu vim para que tenham vida uma vida abundante, plena. E ele fala, venha o teu reino. Olha que incrível. Jesus está trazendo aqui, eu sou o Pai, estou acessível a você, sou santo, reconheça quem eu sou, porque é isso que eu te chamei para ser. Tem um reino. Todo reino tem o quê, gente? Qual que é a primeira coisa que tem um reino? Se tem um reino, tem o quê? Um rei. Então o Senhor veio falar isso. Tem um reino, então tem um rei. Vamos continuar. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Vamos aqui um pouquinho então. Agora é o próximo, na oração do Pai Nosso. Já estou aqui. O Pai é um reino, o Pai é um rei, o Pai é o próprio rei e tem um reino. E o reino dele que precisamos querer assumir. É a vontade dele que precisamos escolher fazer. Jesus estabeleceu esse padrão. Quanto mais você se achega a mim, quanto mais você comunica comigo, quanto mais você recebe do meu coração para o seu e você aprende a se ver como eu te vejo, a carregar o que eu chamei você para carregar, mais você vai entender que você é filho do rei. E tem um reino. E um reino tem uma ordem. E essa ordem que eu estabeleço, quem estabelece a ordem é o rei. E é tão incrível que ele começa a falar assim, ele já começa a tocar algumas coisas que ele sabe que a gente precisa. O pão nosso de cada dia. Eu sou seu pai, eu sei o que você precisa. Tem o pão para cada dia. Mas você tem que lembrar que quem é o rei? Quem é a ordem de quê? O reino é de quem? Outra coisa que o Senhor fala sobre perdoar. Sabe por que ele fala sobre perdoar? Porque a cruz vertical, a gente com Deus, a gente vai para Deus, pede perdão, a gente recebe perdão. Gente, não sei você, mas todo dia eu tô ali, Senhor, me perdoa. Senhor, meu Deus, errei nisso de novo, chaca o meu coração. Senhor, deixa eu me restaurar. E o Senhor fala, filha, aprende, levanta, avança, continua. Vai, avança. Mas tem um horizontal. E aí esse horizontal ali que faz o cross, né, que cruza ali, é isso que o Senhor está nos ensinando. Vocês precisam perdoar as ofensas assim como vocês são ofendidos. Porque eu perdoo vocês.
Vocês me rejeitam, vocês não querem, eu faço paciência, amor, e vocês quando estão afim, acordam e vêm me buscar. Quando querem, a inconstância de vocês, eu sou fiel. Vocês, depende do tempo. Nós não somos assim, né, gente? Assim, aqui no Jesus explicando como que é a nossa rotina. Essa igreja, nós somos fiéis, inabaláveis, presentes. Amém? Amém. Recebe pela fé, você já tem que crer. Puxa aí, eu creio, Senhor. Cala minha razão, eu creio, eu recebo no Espírito. E aí, nesse lugar, o Senhor está falando e algo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações como igreja. Nenhuma igreja local é perfeita. Sabe por quê? Porque ela é feita de mim e de você. Eu sou perfeita? Não mesmo. Eu dependo disso daqui, ó, mais que o ar que eu respiro. Vocês? Com certeza não, a gente convive. Então, nós não somos perfeitos, mas sabe o que acontece com ofensa? E o Senhor tem falado no nosso coração, ensina igreja, o povo está começando a se relacionar mais, está crescendo, e se não for para um lugar de maturidade, vai para um lugar de meninice, de criança brincando com conto de brinquedo. E ofensa, gente, é algo como se fosse um canal. Uma vida de Deus na nossa vida é como se fosse assim. Um exemplo, tá? Visual. É um cano, né? É para fluir. E aí vai enchendo, vai transbordando. Vai enchendo, vai transbordando e vai fluindo. Onde a gente vai? Quando a gente guarda qualquer ofensa no nosso coração, e aí a ofensa pode ser de família, aqui dentro, fora, enfim. E sobre as mulheres, essa casa aqui, a gente só tem mulher sábia. Mulher cheia do Espírito da Palavra. Mulher que tem uma identidade tão curada que a gente não tem tempo para ofensa, a gente não tem tempo para mimimi, a gente está aqui para edificar umas às outras, a gente pede perdão. Igreja pede perdão, pastor pede perdão, irmãos pede perdão, porque nós estamos crescendo em maturidade. E se a gente está crescendo em maturidade, eu vou falar, opa, eu errei. Estava com raiva, não tinha nem a ver com você, poxa, eu não falei assim com sabedoria, me perdoe. Ou então, poxa, eu me equivoquei. Eu achei que isso Deus tinha falado, Deus tinha... Mas me perdoe, eu fui secar mais meu coração, eu fui pro meu íntimo com o Senhor. Tudo bem, isso é parte, é necessário, é preciso para o crescimento. A gente aqui não está fingindo ser igreja, misericórdia, não. Somos seres reais, dependentes do Senhor da palavra. Então, sobre a nossa casa, sobre as mulheres, sobre quem chegar. E, gente, os pioneiros, quem está primeiro nessa geração desse um ano que estamos avançando, esse lugar, através de nós, sempre vai estabelecer um padrão. O que nós carregamos, e a gente vai crescendo e transbordando e multiplicando, é aquilo que as próximas gerações, aqueles que vierem depois de nós, vão receber também. Então, sobre os nossos corações e sobre cada um de nós, a ofensa é como se fosse um clot ali, pensa numa bola de gude, sei lá, uma bola, bem entope o fluir da vida de Deus nas nossas vidas. Você pode buscar, você pode orar. A ofensa é tão assim, é tão grave. E, gente, como que Deus teve que tratar o meu coração com isso? Porque muitas das vezes a gente tem que checar o nosso coração em um lugar de orgulho. Às vezes é um lugar de orgulho extremo, ou vitimização demais, tudo é orgulho. Orgulho próprio, orgulho demais de ego, orgulho demais de vitimização. É minha dor, é minha questão. Não, querido, o Senhor se importa com a sua dor, o Senhor sabe que você precisa. Mas você está entendendo que Ele morreu na cruz para que agora você pudesse viver a vida dele? Não mais a sua. Falível, vulnerável, limitada, inconstante, perecível, mas uma vida eterna. Então, por que é importante falar isso? Pastor, eu não estou passando por nada disso. Algum momento você vai ter que lembrar disso. No trabalho, em casa, na rua, na padaria, no mercado, em algum momento você tem que lembrar disso. Então, você tem alguma coisa de ofensa no meu coração. Gente, aquilo parece pequenininho. Mas aí, impede a água de fluir. Impede a vida de Deus. E aí é como se parece que vai entupindo mais, vai caindo, aí a sujeira vai ficando mais presa, mais presa, mais presa. Chega uma hora que estoura. Então, algo que eu e você temos sempre que crescer, perdão. A gente recebe perdão do Senhor todo dia que quando a gente vai para Deus. A palavra diz que os nossos pecados podem ser vermelhos como escarlata, sujo, impuro. Quando a gente vai para Ele com o coração sincero, Ele faz branco como a neve. Fala, filha, filho, eu vejo meu filho em você. E Ele pagou o preço. É o sangue dele. Então, neste lugar, né? Então, ó, tem essa ordem. Vamos avançando, gente. Vamos avançando para o próximo. Próximos versículos. O jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Fala comigo, recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que veio em secreto o recompensará, recompensará.
Deixa eu ver se é o próximo. Jejum. Aí tá falando, olha a parte da ação natural. Matar a carne. Aquietar a alma. É incrível que por que a gente fala que o padrão, né, é a disciplina do cristão é oração, leitura da Bíblia e jejum. Que Jesus fez isso, ele nos ensinou esse tempo todo. Ele falou, olha, acessa ao Pai. Oração, comunicação, relacionamento, palavra, renovação da mente. Tira a sua mente aquilo que é velho, impuro, poluído, carnal e entra na realidade sobrenatural, espiritual, que alinha o seu nível emocional, alinha seu nível natural e aí é sobrenatural. Por que é sobrenatural? Meu natural pode estar nesse nível, com a palavra de Deus vai para o outro nível, em todas as instâncias. E aí o lugar do jejum, eu sei que a gente está numa onda, numa leve, eu acho incrível. Hoje, apesar de não atuar tanto, eu já atuei muitos anos na clínica com nutrição, amava, ainda amo essa profissão. Vocês me veem às vezes mais nos pratos, nos cardápios, exercendo minha profissão nas mesas. Mas eu entendi, né? E aí é uma outra parte que a gente vai ler na palavra, que esse lugar não era o que eu tinha que entregar ao Senhor. Era uma das minhas sementes. Mas eu sei que uma coisa que eu aprendi na nutrição é os benefícios dos jejuns emocional e também fisiológicos. E é fenomenal. Na verdade, qualquer da clínica, gente, a Bíblia toda sempre vai mostrar o homem no espírito, na alma e no corpo. Sabe por quê? Essa é a nossa composição. E toda a essência que comentei, o próprio cérebro do ser humano, para quem quer os cultos da vida, os mundos intelectuais. E aí a gente tenta colocar Deus na nossa caixinha. Querido, o seu cérebro foi o Criador que fez. Nem o ser humano. E olha que incrível, o homem estuda, e mesmo assim a nossa habilidade de entender o cérebro humano ali é 25%, 30%. Olha como a gente é limitado. Mas é tão lindo, né, que o Senhor fala, ai, vem pra mim, eu tenho a fonte da sabedoria, meu temor que é a sabedoria. Mas olha que incrível, qual que é a ação? Sempre tem um lugar da fé, o coração, o espírito e a ação. A minha ação é matar a carne, aquietar a alma. Eu sempre falo com vocês, eu falo com as mulheres, sua alma grita o dia todo. Eu não consigo, eu não posso, não é pra mim, não quero, não vou fazer, bababá, bababá. Aí você mata a sua alma. Como, cala a boca, alma. Quando, gente, a gente lê Salmos, né? E aí Davi é um poeta. E aí Davi fala, te aquieta, ó minha alma. Ai, é tão belo, é tão bonito. Sabe o que ele tá falando pra gente? Cala a boca, alma. Ele tá falando assim, fica quieta. Por quê? Porque a carne sempre vai limitar contra o espírito. Mulheres... Onde está essa base bíblica? Na Bíblia, a carne limita contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5, melhorou, gente. Gálatas 5. Gálatas 5, do 19 ao 26. Gente, eu tô discipulando vocês. Come on, girls. Do 19 ao 26, a carne limita. Tudo que a sua carne sempre vai falar. Não vai hoje não, você tá tão cansado. Dorme mais um pouquinho. Ou então hoje você não precisa. Ai, você já fez tanto isso. Come só mais um pouquinho. Então, não precisa de falar com essa pessoa, não. Não precisa de fazer isso, não. Aí todo mundo entende, né? Sua carne sempre vai limitar. E a carne sempre vai nos levar para um lugar, a carne sempre vai nos levar para um lugar medíocre. O Espírito sempre vai te levar para um lugar excelente. Porque o Senhor é perfeito, o Senhor é elevado, Ele é santo, Ele é puro. Ele é além dessa realidade nossa falida e caída que Ele restaurou em Cristo Jesus. Excelente! E olha que incrível, não se entrega ao Senhor. A palavra sempre diz, há uma recompensa, há uma recompensa. E agora a gente vai chegar ao cerne aqui do nosso estudo. Então tá vendo, gente? Trouxe esses conceitos, porque senão a gente só foca na parte que a gente quer e esquece todo o outro que precisa ser gerado em nós. Então vamos continuar os versículos 19 ao 24. Poderosíssimos. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Último versículo dessa parte. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está seu coração. Antes da gente ir para essa parte, dos versículos 19 a 24, a gente vai começar a falar sobre investimento.
A gente vai começar a falar sobre ganho, sobre riqueza, trabalhos, intenções e eternidade. Então o Senhor, primeiro, ele vem nos tocar na nossa essência. Ele é um pai tão didático com a gente, ele vem no nosso nível. É igual quando a gente precisa falar com a criança, a gente abaixa o nível dela. É Deus fazendo isso o tempo todo conosco. Deixa eu ir no seu nível. Filha, deixa eu checar o seu coração. Você precisa se relacionar. Eu estou te ensinando. Você precisa jejuar. Olha, espírito, alma e corpo. E aí, neste lugar, você vai lidar com várias questões. Deixa eu te ensinar como você vai lidar com essas questões a partir de agora. Não mais com a sua perspectiva carnal, mas com a perspectiva do meu reino. É isso que o Senhor está nos ensinando. Aí ele fala, qual que é a ação natural? Olha a ação natural, a gente vai falar de duas partes. Vamos focar no primeiro, no acumular. Teve dois verbos aqui. O acumular e o servir. E aí quando a gente fala de acumular, e teve duas instâncias, a gente vai destrinchar os versículos. A gente está falando das finanças, gestão de administração, a gestão administrativa. É correr atrás. Por quê? Para acumular, você teve um ganho. Então você exerceu esforço, você trabalhou, você correu atrás, você desenvolveu algo. Ok, ganhar e guardar. O acumular também fala o quê? Eu estou ganhando, eu estou guardando, eu estou retendo algo. Ó, excelente. E aí essa parte da ação. Qual que é a parte da fé? O Senhor vai trazer toda essa parte que a gente foca tanto, ele começa a trazer uma parte mais que excelente, sobrenatural. Ele começa a falar pra gente sobre eternidade, sobre o reino dos céus. Acumule tesouro nos céus. E aí agora a gente vai começar a checar o que Jesus está querendo nos ensinar pra gente aprender a multiplicar o nosso tesouro. Não só no padrão natural, mas celestial. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? Você quer saber onde está seu coração? Tempo, talento, tesouro. Vamos fazer porcentagens. Qual que é a coisa que você mais investe tempo hoje na sua rotina? Qual que é a coisa que você mais investe seus talentos, seus dons, seus serviços? Qual que é a coisa que você mais investe seu tesouro? Faz a soma. Com essa soma, daqui está na Bíblia, gente. Não estou falando não. O Senhor fala, pois onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então o Senhor está nos ensinando a falar assim, filho e filha, vocês nasceram nessa realidade do pecado, eu sei todo o histórico de vocês, eu sei que muitas das vezes passaram por muitas coisas, mas em mim há cura, restauração, vitória, bênção. Mas agora eu preciso te ensinar a ver a sua realidade não mais como uma realidade carnal e falida, perecível, mas eterna do meu reino. Eu sou pai, mas eu sou rei e tenho um reino que eu te chamo, eu te convido para estar comigo. E aí agora, gente, nesse lugar de nosso coração, do tesouro do nosso coração, e é tão lindo que, olha a expressão que Jesus falou, ele trouxe aqui na palavra, não acumulem para si, olha que incrível. Vou voltar aqui, ó. Não acumulem para si, é o versículo 19 e 20. Tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, os ladrões morrem, os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Sabe o que é incrível? O Senhor trouxe o lugar que ele trouxe um lugar de equilíbrio. Eu sei que vocês precisam, oração do Pai Nosso. Vocês precisam pão de cada dia. Eu sei que vocês precisam aprender a perdoar, a amar, desenvolver. Eu sei que vocês precisam dessas coisas. Tem sim tesouro, tem reino. A diferença é aonde você quer acumular o seu ganho. Aonde você quer desenvolver o ganho do seu tempo, talento e tesouro. Você quer acumular para essa terra? Jesus não está falando. Jesus está falando, não acumulem. Não retenham, não guardem, não foquem a ação da sua vida nesse lugar. Sabe por quê? Querido, você pode acumular por muitos, muitos anos. Vai perecer. Vai ser destruído. E isso, uma coisa não anula a outra. O Senhor veio para que tenhamos vida e uma vida abundância. Mas Ele está falando do lugar do acumular. Qual que vai ser o lugar do seu investimento, do seu ganho maior, do seu esforço? Você vai acumular algo que vai ser aqui, você pode até desenvolver. Sabe por quê? Deus é perfeito. O lugar de termos uma vida e uma vida abundância, dominem, frutifiquem, prosperem. A gente não veio do mundo, não. Não existiu na terra quando a gente começou a ter dinheiro, não. Quando começou a vender. Isso foi estabelecido no Éden. Quando Deus criou o homem e a mulher, Gênesis 1, 28, disse Deus, agora vocês vão dominar, frutificar e multiplicar. Era a essência, sempre foi do coração de Deus para nós. A questão é que a gente muda a visão e a ótica do reino. Sabe por quê? A próxima coisa que o Senhor fala aqui. Como está a sua ótica? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Sabe o que Jesus está querendo ensinar a mim e você? Você agora é filho do rei.
mude a sua ótica. E sabe como a gente começa a mudar a nossa ótica? Aí a gente vai de novo na essência, checando o nosso coração. Quantas das vezes nós estamos aqui vivendo no reino de Deus, e aí eu não sei se quando eu trouxe, deixa eu voltar aqui, ó, não sei se eu trouxe as palavras. A partir de agora, quando a gente vai focar no nosso coração e na nossa ótica, a gente está falando da semente, do servir e do Senhor. É isso que a gente está aprendendo aqui, a semente, o servir e o Senhor. E agora a gente vai voltar. Quando o Senhor está trazendo esse lugar do nosso coração, sabe o que acontece? O Senhor falou algo comigo e algo que eu queria orando, falando, Senhor, por que muitas das vezes nós não conseguimos avançar, nós não estamos conseguindo ir para o lugar que o Senhor tem para nós? Porque o Senhor falou, filha, checa como está o coração de vocês. Qual que tem sido o lugar do nosso investimento, entendendo que Ele é o rei? E aqui, já está no próximo? Não, então já vou para o próximo para conseguir falar tudo que eu preciso. Cheque as suas olhos, cheque, são os olhos a candeia do corpo. Como está a sua ótica? Gente, a minha vida toda, uma coisa que eu aprendi diante do Senhor e sempre aprendo, todos os dias o Senhor fala. Como que você vai ver isso? Você vai ver com a sua perspectiva natural e carnal ou você vai ver com a minha perspectiva? Mas para você ver com a minha perspectiva, Beatriz, você tem que primeiro conhecer o meu coração. Como a gente conhece o coração de Deus? Indo na palavra dele. Se você não for na palavra de Deus, se você não for com o coração sincero, se você não investir seu tempo a isso, você não vai conseguir receber a ótica dele. E aí, gente, na nossa vida, na igreja, tudo é assim. A igreja na sua vida pode ser só mais um clube social ou pode ser o propósito de Cristo estabelecido para Deus e os homens, porque Ele que estabeleceu a igreja. Você sabe como que a igreja nasceu? Então vamos ler Atos 1 e 2. A igreja nasceu no coração de Deus lá em Gênesis também. Eu pergunto, por que a igreja nasceu? Por que eu sou cristão? Por que eu tenho que ir na igreja? Sabe o que acontece? A gente se torna filho de Deus, mas a gente fica num nível tão raso, tão superficial, que a gente vive, fala que está vivendo o reino, mas no fundo a gente está vivendo o que a gente quer com a nossa ótica. E aí a gente só gera o ganho, a gente só investe o nosso tempo, tesouro, talento, de acordo com a nossa ótica. Querido, e isso faz parte de toda a igreja. Chega um momento na igreja e o Senhor sempre prova o nosso coração. A palavra diz que o Senhor, Ele é fiel, Ele deseja que a gente seja fiel. Constância. Desafio do ser humano. Porque no início é maravilha, você está empolgado, você faz, você quer. Mas ao passar do tempo, você vai diminuindo o padrão. Por quê? Porque às vezes seu coração não foi checado. O que você tem que investir seu tempo, seu tesouro, seu talento, e quem você está servindo. E aí, para falar uma forma bem clara, seu tempo, tesouro, seu talento são sementes diante do Senhor. É a sua entrega. É precioso, o Senhor sabe, é por isso que é o tesouro. Por que a gente trabalha e tem um ganho com isso? Porque você vende o seu tempo com o seu talento. E você tem um ganho. Porque na hora de pensar no reino de Deus, a gente troca os fatores. Por que servir a igreja é tão pesado? Por que servir a igreja é sempre terceiro, quarto? Para o trabalho eu chego no horário, para a casa de Deus, quando dá? Gente, eu não estou falando aqui porque eu sou pastora não, mas é um lugar do reino. Por que a gente não está multiplicando o tesouro que Deus tem para nós? Porque a gente vive com uma ótica medíocre, um lugar medíocre, porque a gente não está checando o nosso coração. Deus vê o seu coração, Deus sabe o esforço, Deus sabe que é um lugar de sacrifício para todos nós. Mas sabe o que é isso? É a semente com serviço. É a semente com serviço sendo plantada no reino. Não no reino dos homens, não no reino nosso, mas no reino de quem? Do rei. E aí a minha pergunta para mim e para você é, onde está a nossa ótica? Porque a gente tem que checar, eu e você, constantemente a gente tem que checar o nosso coração. Quantas vezes o Senhor fala comigo, quando eu estou limpando essa casa de banho, eu falo, Deus, eu quero fazer o máximo de excelente. Com uma pessoa vindo aqui ou nenhuma, porque eu estou fazendo para o rei. Se eu quero estar pronta para uma mesa, uma reunião, se eu quero estar para uma reunião, uma mesa, meeting com o presidente, com o que for, se eu quero estar pronta para todas as oportunidades que o Senhor tem para mim, então eu começo do pouco, onde ninguém vê. E eu sei que a sua palavra diz que o Senhor me colocará sobre muito. Sabe por quê? O maior exemplo de liderança, e aqui a gente vai para o próximo. Então, sempre pense, como está a minha ótica? Chega um momento, small group, eu sempre vou, para que eu preciso ser constante? Você pensa assim com o seu trabalho? Nossa, poxa, orar, igreja, eu já fui, eu posso... Vamos fazer uma escala, né, Deus? Deus fala, tá bom, é assim que você me trata. É seu coração.
E você fala, Deus conhece a intenção do meu coração. Conhece, querido. Mas sabe qual que é a questão? Quando a gente vai para a palavra, Deus vai revelar para nós a intenção do nosso coração. Conhecer, Ele já conhece. Ele conhece quanto eu e você somos falíveis, podres, quanto eu sou fraca, miserável. Mas Ele fala, filha, deixa eu revelar como de fato é o seu coração, porque eu quero te levar para um lugar que você esteja perto do meu coração. E aí você começa a viver o que eu tenho para você. Mas aí a ótica tem que mudar. Para a ótica mudar é só o quê? A mente sendo renovada. Mulheres, como a mente são renovadas, mulheres. Romanos 12, 1 ao 2. Não vos conformei com esse mundo, mas a mente, como que a minha mente tira o velho e entra o novo, mulheres? Palavra de Deus. Tira a minha palavra, tira a minha visão, entra dele. Você só vai conseguir amar mais, servir mais, fazer mais, crescer mais pro reino dele, não só acumulando coisas nessa terra, mas de uma forma que acumula que é eterno também. Porque tem um ganho, gente, vai ter um ganho. O Senhor falou, vai ter um ganho. Mas quem você está servindo? Vamos para o próximo aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Então vamos lá. Falamos primeiro da semente. Semente é seu coração, né? Aquilo que você carrega de maior seu tesouro. Tempo, time, talent and treasure. Seu tempo, talento e tesouro. Essa é aquilo que é a centralidade do seu coração. Toda a nossa vida gira em torno disso. Por que você dá o melhor para os seus filhos? Porque você ama. E você investe tempo, trabalha, dá. Para o seu marido, para sua casa, porque você ama. Então você quer ver onde está seu tesouro? Checa seu coração, seu tempo, seu talento e os seus tesouros, seus investimentos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí vamos começar aqui um pouquinho na essência da palavra. Essa palavra servir aqui, no grego, na essência, é doulos. Doulos significa ser escravo, obedecer, se submeter. Quando Jesus falou, quando estava indo para a cruz, antes de ir para a cruz, ele falou assim, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser, eu estou morrendo por vocês, sem vocês merecendo ou não, eu estou aqui cumprindo a vontade do meu Pai, eu amo vocês, mas é quem quiser. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, porque a minha obediência, o meu sacrifício, a minha glorificação, eu estou obedecendo ao meu Pai, estou cumprindo, e siga-me. O que o Senhor está estabelecendo aqui? Para me seguir, é um preço, a minha vida, foi em troca da sua e a sua vida, agora você recebe a minha. Há um lugar, sim, de entrega, de servidão das nossas vidas em todas as áreas. Começar do seu lado, do seu caráter. Se o Senhor é santo e habita em mim, eu vou ser santo porque esse é o lugar que eu sou chamado para ser. Eu sou filha do rei. Vocês são filhos do rei, somos filhos do rei. Mas a gente vive assim, a gente pensa assim, a gente fala assim. Com o coração, onde que ele é o tesouro, a gente entrega o nosso tesouro, o nosso coração para ele. E muitas das vezes, o que mais nós estamos vivendo nessa sociedade, nessa era, e muitos homens e mulheres que se chamam cristãos. E, gente, isso não é agora, isso que eu estou falando com vocês não é novo. Jesus estava ensinando isso daqui mais de 2000 anos atrás. Aquilo que você ama, onde está seu coração? Tempo, tesouro, talento. É aquilo que você se dedica. E é aquilo que você, de fato, serve. Então, no fundo, a pergunta para mim e para você é quem que você está servindo, querido? Querida, o Senhor deseja que nessa manhã a gente não se engane. Não vamos viver um cristianismo que a matemática não fecha na conta de Deus e a gente sai da igreja frustrado ou não vale a pena porque você não tem os olhos na recompensa que não é só nessa terra, mas é eterna. Sabe por quê? Porque no final do dia nós estamos servindo, é incrível, que a gente sabe que esse mundo jaz o maligno. Só você parar e ver tanta atrocidade. Gente, toda vez que eu abro o Instagram e vejo umas coisas políticas, eu falo, meu Deus, como que tem tanto espaço para maldade da gente? Tem muita coisa boa acontecendo, mas tem um nível de maldade cada vez maior que eu falo, não tem como, isso é real, isso é mentira. Mas é o quê? Cada vez mais o Senhor está se aproximando. A palavra diz que a própria natureza clama pela volta de Cristo para que possa ser redimido. Porque está decaindo, está morrendo, está sendo destruído. Aí a palavra diz que no fim dos tempos, cada vez mais você vai ver o joio do trigo. Ambos são parecidos, mas há dentro da essência que mostra o que é. Você se chamar cristão, incrível, maravilha, receber a Cristo é poderoso, mas é o início. Agora Cristo precisa ser formado, gerado dentro de você. E sim, vai requerer um preço da semente, da sua entrega. Tem um lugar do serviço, porque ele é pai, mas ele é rei, o reino dele.
E tem um lugar também da recompensa. O tempo todo que eu falei recompensa, recompensa. A pessoa que mais falou de recompensa na nossa realidade, não fui eu e você, foi o Senhor para nós. A questão que o Senhor falou, vocês estão acumulando a recompensa de vocês aonde? Aonde que vocês estão acumulando? E sabe por que a conta não fecha da gente multiplicando o tesouro? Porque a gente às vezes está na igreja, só que a gente não está checando nosso coração constante. E a gente está com a nossa ótica. E aí a gente pode estar até entregando a semente, o tempo, tesouro, talento, mas aí a ótica está bagunçada. Aí começa a se tornar um pesar. Aí não vale a pena. E aí a gente foca só nesse reino, é eu. Toda vez que eu falo com as mulheres, quando tem muito eu falo, olha, vamos orar e perguntar o que Deus quer para você. Porque quando tem muito eu nosso, já está centrado na gente, não está centrado nele. E aí, se está centrado na gente, vai gerar o mesmo resultado. O que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? O que Deus vai fazer? Onde Deus vai me levar? O que Deus vai me... Querido, querida, o seu dom, os seus talentos, foi o próprio Criador que te entregou para você multiplicar, para você triunfar, para você transbordar. Mas a gente vive no nível medíocre, porque o nosso coração primeiro não está nele, a nossa ótica não está nele, e a gente está servindo os nossos próprios interesses. Nesse mundo há sim um Deus, e é incrível que o tempo todo Jesus expulsa demônios, tem um mundo espiritual. Para quem mexeu aí com feitiçaria, outras religiões, já viu essa coisa cósmica, bababá. É real, gente. O Senhor que criou o cosmos, o Senhor que criou a energia, o Senhor criou tudo. A questão é para onde que é, quem está servindo a quem? Qual reino? O reino das trevas ou o reino de luz? E aí nessa realidade a gente vive uma vida para Deus, mas a gente vive anos da nossa vida andando em círculos. Sabe por quê, cristão? Que a gente não é um homem ou uma mulher que muda essa nação, a política. A gente cumpre a realidade de Deus onde que a gente for, de forma sobrenatural. Vocês acham que quando eu estou aqui na casa da sala de oração, eu vejo 1 e 2, eu me canso de estar aqui? Uma vez a Andréia chegou aqui e falou, pastora, se eu não viesse, quem que estaria aqui? Eu falei, Andréia, eu e minha família estamos aqui com qualquer um vindo ou sem nenhum vindo. Eu creio que esse lugar vai estar cheio, transbordando. Porque eu sei o que Deus me chamou para cumprir e fazer. Eu sei quem Ele é, eu sei o lugar da minha semente, eu sei quem eu estou servindo e eu sei o lugar da minha recompensa. Então não vai falhar. Se eu vou ver isso ou não, não sei, mas as gerações que vão vir após de mim verão. Eu sei que essa sala de oração, gente, o Senhor ministra tanto ao meu coração como um farol, restaurando casas, levando curas, sendo um avivamento sobre Cascais. Desde quando nós chegamos aqui em Portugal, a gente ora por 12 horas de louvor e adoração e pregação naquela baía de Cascais. O mundo faz uma festa de melhor qualidade para os homens, para eles, para beber, para adorar, até curtir uma música legal, mas acabam vazios. Por que não a gente fazer uma festa para aquele que de fato é o Criador dos céus e da terra? Mas sabe o que precisa? Homens e mulheres posicionados, com o coração em Cristo, com a ótica do Senhor. Porque para o foco do reino, porque para acumular tesouro para nós mesmos, o Senhor fala, não, isso vocês fazem na força de vocês. Vocês não precisam de mim. Para acumular tesouro para vocês mesmos, para fazer o que vocês querem. Agora, para fazer o que eu quero, e eu sendo rei, para estabelecer o meu reino, aí sim vocês precisam de mim. Mas aí, quem você está servindo? É incrível que nessa parte aqui da Bíblia, o Senhor traz uma realidade, Ele nunca traz. Jesus sempre expulsa os demônios, sem muito assim, escândalo, estabelecendo um lugar de poder, autoridade, falando, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, acabou, fica quieto, sai, discernindo se é cura, se é demônio, o que for, isso não é mistificando. Mas é tão lindo que aqui na hora de falar o lugar da centralidade do tesouro do nosso coração, Ele traz um nome, Mamon. Mamon naquela época, assim ainda existe, é um deus do dinheiro. É como se é aquilo que governa esse mundo. Sabe o que o Senhor está chamando eu e você para viver quando Ele está nos ensinando isso? E aí, por isso que Ele termina com o versículo de Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Porque você pode me receber, você pode caminhar comigo, você pode ouvir minhas palavras, mas você pode viver a sua vida. Ouvindo, me recebendo, ouvindo as minhas palavras, mas você pode continuar vivendo os seus dias, servindo a um reino e a um Senhor sem ser eu. E aí algo que a gente precisa entender com a igreja local. É incrível que, olha as palavras que ele usou. Pois odiará um e amará outro. Quando a gente pensa em ódio no nosso coração, a gente pensa só na questão de rivalidade, vou matar, vou destruir. Mas sabe quando começa o ódio? Na indiferença, no desprezo. Nós estamos aqui em Portugal para servir a igreja local. Não importa enquanto a gente cresça de finanças, de bens, ao contrário. Se a gente crescer em finanças e bem é para continuar investindo na vida de vocês. Não porque vocês são comprometidos conosco ou não, porque a gente quer que vocês sejam, mas é a minha escolha do coração de vocês. Mas porque nós somos comprometidos com o reino. Então,
Essa casa estando 1 milhão, sem nenhum, estou comprometida. A minha semente eu estou plantando, servindo no reino, porque eu sei o que eu estou acumulando. Eu sei minha recompensa. Minha pergunta para nós como igreja é porque nós queremos ver todos vocês crescendo. Como então que nós multiplicamos o nosso tesouro, pastora? Como então que nós vamos para esse lugar de multiplicar o nosso tesouro? Entendendo os 3 S's. Minha semente é meu tempo, talento, os meus recursos. Isso gera meu tesouro. Quem é o Senhor? A qual reino eu estou servindo? De fato, eu estou servindo ao Senhor? Então, qual que está sendo prezado no meu coração, a minha ótica com meu tempo, talento e tesouro? Meus recursos. Serviço, sua entrega, seu investimento. Servir, investir, sempre vai requerer sacrifício. Sempre, para amar alguém, para servir alguém, para cuidar dos seus filhos. Gente, sabe o que Deus trouxe para mim? Eu achei sobrenatural. Ontem eu estava lavando as vasilhas, falando, Deus, essa palavra... E se todo mundo sair da igreja, Senhor? Eu penso assim, e se ninguém mais ficar, Senhor? Porque essa é uma palavra, ou muda ou a gente ignora. E é isso. E ele falou, filha, vocês não estão entendendo. Todos vocês vieram ao mundo sendo servidos. Não tem nenhum bebê que consegue se manter de si só. Sendo amados pelos pais ou não, vai ter alguém que vai acolher esse bebê e vai servir ele pelo menos alguns anos da vida dele. E ao passar do tempo, quando ele vai crescendo, ele aprende que ele tem que servir. Ou deveria. Como a gente não está ensinando mais, muita coisa tem se desequilibrado. Eu e você, sabe por que na nossa essência está servir? Porque eu e você nascemos nesse reino que é o Senhor para nós, nessa essência. O Senhor nos gerou a nossa formação já nesse lugar. A gente poderia nascer adulto, né? Mas não, o único homem e mulher que nasceu adulto foi Adão e Eva para estabelecer o padrão e falou, agora eles vão frutificar e multiplicar. Dominem, liderem, vão gerar. Vão desenvolver os processos, vão passar pelas estações. Há um lugar no servir e sim, gente, nós queremos multiplicar. Nós queremos crescer como igreja, a gente quer ver todas as áreas da sua vida multiplicando e crescendo. Mas primeiro você precisa checar o seu coração, onde está meu tesouro? E aí você vai lá e sempre lembrar. Tempo, talento, tesouro. O meu tesouro também são as minhas sementes no reino, mas você vai ter que checar com você todo dia. Quem eu estou servindo? Quem eu estou servindo? E aí nesse lugar, tá. As minhas sementes, eu estou plantando as minhas sementes? Porque se não tiver serviço, querido, é isso que a gente faz com o nosso trabalho. Só que a questão é que a gente foca tanto no reino dessa terra, que a gente acha que o lucro do nosso trabalho é só as finanças, as viagens, comer, beber, bababá, festinha. Isso é ótimo, gente, Deus tem tudo isso para nós. Mas é uma ótica tão pequena, comparado àquilo que o Filho de Deus morreu na cruz por mim e por você. E sabe o que é lindo? Quanto mais eu e minha família, eu provo isso todo dia, porque a gente aqui, né? É Paulo e Pedro. Intensidade, neném. A gente gravou um áudiozinho nosso brincando. É aqui, gente, ninguém perde, entendeu? É assim, pedra, fogo e fogo, faísca o dia todo. Porque o nosso temperamento é bem manso, né, amor? Nós dois. Você, nós... A gente não é nem assim, faz você. Não, a palavra, a gente não é nem assim, não. A gente é super... Vocês já viram discipulado com a gente, né? A gente é super manso. Mas a minha graça é equilíbrio. Nós somos muito intensos. E é tão lindo que a gente é intenso e fala, não, a gente não vai cansar, a gente não vai parar. A gente vai até o fim, porque há uma recompensa e mais do que isso. Eu vivo isso aqui nessa terra todos os dias e na minha vida, minha história toda, gente. O Senhor trouxe algo ao meu coração quando Ele está falando desse lugar de serviço, sermos bebês. Ele me fez lembrar uma coisa, Ele falou, filha, a vida toda você serviu. Para alguns que conhecem a minha história, eu vim de 2 extremos. Meu pai, não porque hoje ele escolhe, né? Mas não por, vamos dizer, não que o Senhor deseja isso para ele, mas é o que ele escolhe. Ele era o próprio inferno na minha vida. Minha mãe, o próprio céu. Então minha vida foi sempre de muitos extremos. Céu e inferno todo dia, literal, assim, literal. Muito a ruindade do homem, muito a bondade de Deus. Mas esse lugar, minha mãe sempre me instruiu a palavra, me gerou a palavra, falou, conheça Cristo, obedeça a palavra, leia a Bíblia, filha, o Senhor é real, é presente, tem uma eternidade, sempre, do jeito dela, da maneira dela. Foi bem simples. E passando por tudo que ela passava, nós passávamos. Mas é tão lindo que ir para a igreja nunca foi um pesar. Ir para a igreja nunca foi um fardo, por quê? Porque era a parte boa que a gente ia cumprir. A gente aprendia a viver em casa para poder servir os irmãos e aprender mais, e cumprir mais, e fazer mais. E a gente recebia mais, porque a gente está plantando as nossas sementes. Sabe por que a gente parou de colher? Sabe por que a gente parou de colher? Tá indo, gente? Jesus. Paramos de receber e crescer e avançar na vida abundante que Ele tem para nós, porque paramos de plantar.
Queremos colher, mas não plantamos as sementes do tesouro, do tempo e talento. E aí paramos de receber. Sabe por que chega um momento que a vida do cristão estagna? Porque a sua ótica muda. Não precisa mais servir. Não precisa mais entregar. Não vale a pena sacrificar. Não precisa servir com meus talentos. Meu talento é só para ganhar dinheiro lá fora. Para que servir igreja local? Para que ensinar alguém? Para que ajudar? Para que fazer? E aí, sabe por que não tem fruto na árvore? Sabe por que não tem colheita vindo mais na sua vida? Porque você come a semente. Você acumula o pão, come a semente e fica comendo a semente. Meu tempo é para mim, meu serviço é para mim, meu talento é para mim, papapá. E aí no reino de Deus ali, ó, tá seco. Não tem serviço. Então você fala assim, não, eu tô plantando a semente, tô entregando, mas cadê o serviço de ir lá, de adubar o terreiro, de fazer, de entregar seu tempo, seu talento? Porque sim, é uma semente das finanças, mas não para aí. O tesouro tem a ver com o seu tempo, com o seu talento e com os seus recursos. E aí a gente para de receber e eu falo, Senhor, por que a igreja está parando de avançar? Não podemos parar, é um lugar de multiplicar. E o Senhor falou, então ensina aos meus filhos um lugar que eles têm que permanecer. Eles não podem esquecer a semente, eles não podem esquecer o serviço, eles não podem esquecer quem é o Senhor. E aí, igreja, eu e você temos tanto mais que o Senhor deseja fazer na minha, na sua vida, na sua família, na sua casa. Tem tanta restauração e cura que você se acomodou, falando, é normal ser assim, Bia. É normal as pessoas viverem assim com essas doenças, com esses problemas, essas dores. Não é normal. Não é de Deus. É normal estar em relacionamento tóxico, passar por isso. Isso é de Deus para mim? Não é de Deus. E aí sabe o que acontece também uma outra fase? O que acontece muito com a igreja local. As pessoas vêm aqui no nível de dor, de fraqueza, de situação. Às vezes com questões na mente, na vulnerabilidade delas, e que ótimo, a gente ora assim, Senhor, traz pelo amor, traz pela dor, mas traz. Chega aqui na dor. E aí o Senhor vem com amor, com restauração. Aí sabe o que a pessoa começa a fazer? Sem nem sequer perceber, a pessoa começa a semear. Tempo, talento, tesouro. Começa a semear, começa a semear. Aí a pessoa não está nem percebendo. E aí, o que começa a acontecer? Deus é fiel, Deus gera recompensa. Passa um tempo, a semente está sendo germinada, gerando, crescendo. Chega uma hora que começa a florescer, dá frutos. E aí a pessoa se alegra com fruto, eu consegui meu trabalho, consegui minha cura, consegui os novos contratos. Só que a gente foca tanto no fruto que a gente esquece a terra da semente, do serviço que dá o fruto. E aí o ser humano começa a focar tanto no fruto. E agora eu trabalho tanto, não tenho tempo para ir na sala de oração. Eu trabalho tanto, não tenho tempo de ir para o small group. Eu trabalho tanto, não tenho tempo de falar com Deus. Eu estou cheio de clientes. Nossa, eu estou com tanta saúde, que eu estou fazendo tanta coisa na minha rotina que eu não tenho tempo. Eu não tenho como eu fazer isso para o Senhor, querido. É prioridade. Cheque seu coração. Você vai ter tempo para fazer aquilo que você precisa e que você quer. E sabe o que é incrível? Aí, o fruto está ali. Só que chega... Aí o que acontece na vida dos cristãos? Aqueles que têm a Cristo. Gente, quem está no mundo não está isso. Eles estão multiplicando, acumulando para aqui. Vai ficar aqui, vai aparecer aqui, vai continuar aqui. E vai haver uma prestação de contas no reino final. E é essa prestação de contas que há um lugar de eternidade, vida eterna ou perecimento e para o inferno eterno. Então eu estou falando isso não, gente. Está na Bíblia, Jesus falou. Por isso que ele vai voltar também para um acerto de contas. E estabelecer o juízo dele, cumprir a segunda parte, né, do plano dele total. Quantas das vezes eu e você, e sabe o que acontece com cristãos? Os cristãos começam a falar, não vale a pena ir na igreja. Ai, não está crescendo, não está mudando, não está desenvolvendo. Querido, as leis do reino não mudaram. As leis da semeadura e da colheita. Porque você sabia que é uma lei da semeadura e da colheita que rege a nossa vida? Eu não sei se você sabe, mas todo dia tem uma lei aí, ó, cíclica. Das estações, do alimento, tudo que acontece. A gente planta o que a gente colhe, a gente planta o que a gente colhe, a gente planta o que a gente colhe. Não mudou. E sabe o que a palavra de Deus diz? Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, para esse reino, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos... Sabe por que ele está falando isso? Porque a gente se cansa. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo tem a estação para colheita. Próprio colheremos, se não... Olha o que mais acontece na vida do cristão. O cristão se cansa. O cristão se desanima.
E sabe por que na Bíblia tem tantos versículos que falam: renove a sua força no Senhor. Os que confiam no Senhor renovam suas forças como águia. A alegria do Senhor é sua força. Não se desanimem, se alegrem, se alegrem. Porque o Senhor está falando, se você está com a minha mente, com a minha ótica, você vai avançar. Cansaço natural pode até vir, mas você descansa. Gente, foi uma semana, cada semana, quando eu estou nesse lugar de dependência, a gente faz tanta coisa na nossa semana. E às vezes o sono fica até curto, mas a gente faz a coisa certa. Comendo bem, dormindo o necessário, jejuando, orando, trabalhando. Parece que a gente consegue fazer ainda mais. E frutificar ainda mais. Mas o Senhor sempre fala comigo: filha, o fruto está aí. Mas mais que o fruto, é a sua semente. Você não tá, o seu ciclo continua. A vida do cristão é abundante porque o Senhor deseja que a gente viva nesse lugar da lei da semeadura e colheita. Querido, recebeu a cura, recebeu a bênção, conseguiu o trabalho, glória a Deus. Aumentou a empresa, glória a Deus. Não esquece da semente do serviço do Senhor. E se você esquecer, você vai estar esquecendo no lugar de não reconhecer o reino dele. Mas você vai estar servindo a outro reino. Um reino que é destrutível, um reino que vai perecer, um reino que vai acabar. Então, eu creio, nós temos orado, e toda vez que a gente vem na sala de oração aqui, a gente ora: obrigado pelos novos pastores, obrigado pelos novos profetas, pelos novos apóstolos, pelos novos evangelistas, pelos novos líderes, homens e mulheres que querem crescer não apenas para o reino destrutível e perecível, mas querem crescer para o reino dos céus. E que entende que o servir requer sacrifício, dói. Às vezes cansa. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode permanecer. E a gente foca no fruto, foca na recompensa. Gente, a minha casa, a minha história, o Senhor sempre me lembra: Beatriz, lembra do lugar que você saiu? Do lugar de vazio, de dor, de falta. Como os homens definiam, como os homens e as mulheres definiam a sua história. Agora, lembra? E, gente, sabe o que é isso? A gente aprendendo isso, a gente tendo que servir cada vez mais nessa casa, porque nós estamos crescendo. É tão lindo que o Senhor só está revelando mais sonhos, mais planos, mais projetos, e falando: fixe seus olhos. Não olha o que está acontecendo, não. Recebe de mim o renovo e avança, avança, avança. E eu nem imaginava que o Senhor tinha todos esses sonhos e planos para a nossa família. E aí, quando a gente conversa, a gente vai junto, sonhando junto, a gente fala: a gente vai permanecer. Porque o nosso foco, a nossa semente... A gente já vai... algo importante. Discina, perceba, nível do serviço, estações do plantios. Já trouxe isso. Queremos colher... isso é maravilhoso. Queremos colher os frutos do reino dos céus, servindo e semeando no nosso sistema, no sistema desse mundo, conforme o padrão desse mundo. Aí a conta não fecha. Por isso que muitas das vezes nós não estamos multiplicando o nosso tesouro. Porque a gente está com a ótica daqui, nosso coração aqui, servindo o reino daqui. E o Senhor falou: não acumulem, porque vai perecer. Mas se você tiver a minha ótica, o seu coração em mim, e servir para mim, a lei da semeadura e da colheita nunca vai faltar. Nunca vai faltar. E aí você fala: pastora, mas eu acabei de entrar na igreja, eu aceitei a Cristo agora. E eu falei com você: desde pequeno eu servi. O Senhor sempre falou assim comigo: filha, quando eu tive que trocar a transição da minha carreira, e a gente teve que entregar tudo, ele me chamou pro business. Eu lembro: Senhor, não tem nada que me valida. Eu nunca vou esquecer, gente, é um testemunho vivo. Eu não sou muito assim de visões, essas coisas ainda, mas eu lembro que o Senhor trouxe um flashback assim na minha mente de todos os anos que eu servi na igreja local. E tudo que eu fiz para os homens, mulheres, pessoas, ele falou assim: eu te validei. Tipo, vai cumprir o meu propósito, vai cumprir o meu chamado para você. Isso também tem que ser na sua vida. Tem dom e talento que você só vai descobrir e desenvolver quando você serve o corpo. Porque em casa, às vezes, a gente não quer servir. Mas no corpo, você é desafiado. E aí você fala: pastor, eu só tenho 1 ano de igreja, eu tenho 3 meses, 4 meses. Há níveis de servir. Para você tirar um lixo, você pode ser uma criança. A gente ensina lá o que já pegou um brinquedo, guarda o outro. Sujou, limpou. Então, há níveis de servir. Vocês não vão estar aqui. Se alguém tem um dom da palavra, a gente quer dar muita oportunidade para vocês. Tira esse medo de intimidação, vem falar, pregar. Se tem um dom da comunicação, é para o reino. Mas há níveis, há desenvolvimento. Mas o Senhor quer que essa conta feche, sabe por quê? Porque a gente está buscando, em primeiro lugar, o reino dele, a sua justiça, a sua vontade, e todas as demais coisas são acrescentadas. Eu creio que o multiplicar do nosso tesouro, como a palavra está nos ensinando, e o Senhor deseja para nós,
Tem um lugar que a gente checa o nosso coração, a gente entrega a nossa semente, a gente entrega o nosso serviço, a nossa entrega. Sim, tem muito sacrifício. Semeamos na terra, porque entendemos o reino e também receberemos, estamos já recebendo a recompensa. Amém? Receberam algo essa manhã, gente? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Essa semana, quem é membro dessa casa, eu gostaria que você orasse essa semana com a sua família, você sozinho fosse, talvez seu cônjuge não está aqui, alguém que está com você também faz parte dessa igreja. Pergunte ao Senhor, Pai, o que eu preciso semear no lugar que você me colocou como casa? O que eu preciso servir? O que o Senhor deseja trazer uma colheita nova? Eu não estou colhendo porque eu não estou semeando, não estou servindo. Nós vamos orar. Eu sempre faço, eu sei que também a gente coloca as nossas pregações no YouTube, no channel. Então, se você ainda não aceitou a Cristo, o Senhor é disponível para você, basta você se arrepender, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida e Rei, Senhor, falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu creio que você morreu, ressuscitou, eu entrego a minha vida, declaro que agora eu entrego a minha vida a você, você é o meu Senhor e eu vivo para te servir, te seguir. E para nós, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Tem uma canção que eu pedi para o pastor Mateus colocar. Vou colocar essa canção para a gente orar um pouquinho nós, juntos. E depois nós já vamos orar e liberar vocês para continuar o dia de vocês. Cadê o Júnior? Pode apagar, Júnior, se puder, pra gente, por favor. Senhor, obrigada essa manhã a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, que estamos aqui para aprender do Senhor. O Senhor é um Pai bom, o Senhor nos ama. O Senhor nos ensina porque o Senhor nos ama, o Senhor quer nos ver crescer. Muda a ótica, muda aquilo que precisa ser mudado. Nós te adoramos, te exaltamos, Senhor. Sim, Senhor, nos ensina a ter um coração voltado para você. Nos ensina a te servir, Senhor. Que a nossa vida de fato possa estar em você. Que Ele virá. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, Senhor. Nós reconhecemos que é o Seu reino, nós reconhecemos que o Senhor já pagou o preço. Pai, obrigado, Senhor, essa manhã, a palavra que foi ministrada. Senhor, eu oro para que os meus irmãos não se sintam desencorajados, mas constrangidos com o Seu amor, com o Seu reino, com a Sua realidade. Eu oro para que seja gerado fé em cada coração, uma nova visão, uma visão excelente do Senhor para cada área da vida deles. Pai, homens e mulheres cheios do Espírito da Palavra e que querem acumular tesouros não só nessa terra, mas acumulem na eternidade. Que o ganho dessa terra sempre seja para investir, mas que a gente só acumule na eternidade. Pai, eu oro se há algum coração aqui confessa, com medo, com dor, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós oramos por perdão, por restauração. Pai, eu oro se tem alguma coisa travando as nossas vidas de receber o crescimento do Senhor. Nos mostra, nos lidera, Senhor. Que essa igreja, as pessoas possam ver na nossa vida, no nosso trabalho, que estamos gastando a nossa vida pelo Seu amor, com alegria, não é um pesar, não é uma dor. O Senhor já pagou o preço, o Senhor entregou todas as coisas. Nós te honramos nesse dia, Senhor. Nós te adoramos. Obrigada, Jesus, Espírito Santo. Eu creio no batismo do Espírito sobre cada irmão e irmão meu. Não mais guiados apenas na razão. Homens e mulheres que abram sua boca e oram, agradecem, louvam, não perdem a oportunidade de estabelecer o Seu propósito. O Senhor virá, Jesus.
Essa é a nossa convicção. A sua palavra diz: eu voltarei. Eu voltarei. Que o Senhor nos encontre servos fiéis, que multiplicaram seus talentos. Sim, Senhor, nós cremos na sua recompensa. Nós queremos cura, milagres, maravilhas para essa realidade, mas há uma recompensa no Senhor. Obrigado, Jesus, a sua palavra não falha. Recompensa, nós chamamos. Senhor, eu oro por uma igreja, homens e mulheres comprometidos com a semente, com o serviço e com o reino, reconhecendo que você é o Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por Ele que eu estou gastando. Cante essa canção em fé já. Perdendo tudo por amor e com alegria, cheios de alegria, de força, convicção e fé. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por limpar os nossos corações. Eu te agradeço por visão sendo derramada sobre os teus filhos. Visão para os lares deles. Visão para os relacionamentos. Visão para as estratégias que eles precisam ter. Para o trabalho, para a rotina. Ah, Jesus, para a igreja do Senhor. Homens e mulheres comprometidos. Nós não estamos fazendo um favor para você, Deus. Nós servimos o Rei, o Reino. Contigo a sua recompensa. Obrigado, Jesus. Há uma recompensa em você. Que os meus irmãos, todas as vezes que se cansarem, tentarem se desanimar, que eles se lembrem que a sua presença e seu Espírito lembrem eles. Há uma recompensa. Permaneça fiel. Há valor o seu trabalho, a sua entrega, o seu sacrifício para mim. Eu tenho sonhos maiores e melhores para você. A minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, donos dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela palavra do Senhor. Eu oro para que a semente que caiu, que é incorruptível da sua palavra, tenha caído em terra boa, solos disponíveis no nosso coração. Que gere raízes profundas e neste lugar possamos crescer para dar muitos frutos, mas que a gente nunca se esqueça da semente. Nós chamamos, Senhor. Obrigado pela cura. Quem precisa de cura essa manhã, receba e creia. Obrigado pelo liberar. Obrigado pelos documentos, os contratos, a empresa, a ordem. Obrigado pelo multiplicar. Obrigado pelos novos small groups. Obrigado pela sala de oração. O Ministério de Kids, de mulheres, comunicação, casais, os IUFs, vigílias, a escola de mestres. Obrigada, Jesus. Tudo é para sua glória. Tudo é para te entregar. E o governo está se ele, veja com ele. Consigo a sua recompensa. Nós chamamos, Senhor, nós te exaltamos. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelas nossas famílias. Consigo. Aleluia. Glória a Deus. Pode deixar as luzes apagadas. Eu quero fazer uma outra oração que o Senhor ele trouxe ao meu coração enquanto a pastora Bia estava ministrando. Ela falou de entrega, de sacrifício. Nós estamos cantando uma oração, perdendo tudo, né? Ele está falando, não sei se você entendeu o que está cantando, né? Mas ele está falando, você está abrindo mão de tudo aqui dessa terra
que vale mais a pena você investir mais no reino do que o que você está investindo lá fora. E esse é o maior privilégio que nós temos, né? Eu estava falando com ela ontem, essa canção, né? Porque a gente gera durante a semana para passar para o time de louvor e eles ministrarem. E a gente estava gerando, né? Eu falei assim, nossa, essa canção, ela vem em base de muita oração. Ela vem em base de muita oração. É João Batista, gente. Isso aqui é João Batista. É a voz que clama no deserto. Então, esse é o maior privilégio nosso. Estarmos aqui nessa terra é podermos servir ao nosso Rei. Amém, aleluia. O que Ele nos deu, o que nós somos, foi dado por Ele. Ai de nós queremos fazer qualquer outra coisa a não ser servi-lo primeiramente, né? Nosso coração está nisso. Eu acredito que a palavra ela foi muito clara, né? E agora exige uma resposta nossa prática. E eu quero te ajudar com isso. Existem pessoas aqui que eu creio que tem chamado ministerial. O que é chamado ministerial? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tem pessoas aqui que têm esse chamado. E talvez você fale assim, como que eu vou viver isso aí um dia? Nossa, eu não sei se isso é pra mim, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu tenho a capacidade do fulano de tal, talvez você olhe para nós, talvez você olhe para outro fulano na internet, e você fala assim, impossível, para mim jamais. A vida que eu estou vivendo hoje é impossível. Mas eu te digo que não. Porque não tem a ver com a sua capacidade, mas tem a ver com a unção que o Senhor derrama e chama e vocaciona cada um de nós. E olha para mim mesmo, eu já falei isso para vocês, eu sou a pior pessoa para poder estar liderando vocês, mas sabe por que eu sou a melhor também ao mesmo tempo? Porque foi o próprio Deus que escolheu. Amém, aleluia. Então toda vez que eu olho, que eu tenho um conflito comigo mesmo, eu falo, nossa, eu não vou conseguir ministrar essa palavra, nossa, ela vai mexer muito, é exatamente esse conflito que ela teve, é o mesmo conflito que eu tenho. Mas eu falo, Senhor, tem a ver com a tua palavra. Vocação, Deus é que chama, gente. Não é habilidade natural. Eu não estou falando de você pegar e fazer uma faculdade. Essa vocação não é você fazer uma faculdade. Você pode fazer para se preparar. Mas a vocação, a unção, quem derrama é Deus. Quem chama é Deus. E eu queria orar por você que tem dúvidas ou que já tem certeza do chamado ministerial. Mas assim, vou falar de novo. Não, mesmo. Pode deixar. Se você é uma dessas pessoas, eu quero orar. Tá quase, viu, gente? Só pra avisar vocês, só estão orando, tá? Mas como que é oração pra chamar os pais? Aí eu vou deixar um pouquinho aqui ainda para os pais orarem. Então, tá. Poder falar assim, não, aí dá esperança. Satanás ele tentou parar e falar assim, você nunca mais vai fazer isso. Você nunca mais precisa de uma plataforma. Você nunca mais vai pregar Jesus. Você nunca mais vai ser uma porta, vai ser um acesso para as pessoas. E eu te falo que isso é uma mentira. O inimigo está falando assim, há esperança, eu vou resgatar esse chamado seu hoje. Amém, aleluia. Eu resgato hoje, não é amanhã, não é segunda. Não é amanhã, gente. Segunda é segunda. O de amanhã, basta cada dia o seu dia mal. Amanhã é outro dia, é hoje. E existe um conflito muito grande que eu percebo no meu espírito aqui para que você não se movimente. Mas aí, gente, eu não posso fazer isso por vocês. Meu papel é chamar. O seu papel é posicionar. Se você tem impressão no espírito, você fala assim, nossa, eu tenho uma inclinação no meu espírito, no meu coração, e você não entende. Você tem inclinação. Quando eu falei de algum desses dons, seu coração chega a acelerar. As mãos começam às vezes até a suar. Você fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo o que é. Eu sei o que é, eu já tive esse sentimento. É o Espírito Santo. É você fala assim, eu escolhi você para isso. Fala assim, eu não tenho condições. Eu sei, eu também não tenho. Pedro também não tinha, Paulo também não tinha, mas ele escolheu mesmo assim. Aleluia. Porque não é na força humana. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, se você é essa pessoa, eu queria que você viesse aqui à Pastor, eu tenho dúvida. Porque você tem uma impressão no espírito. Amém. Se você não tem nada, tá tudo bem, meu irmão. Você Aleluia. não é inferior a ninguém aqui. Muito bom. Mas existe algo que o Senhor quer liberar. E a pastora Bia, nós vamos orar, nós vamos tocar em vocês. Nós queremos realmente liberar a palavra sobre o seu coração, sobre aquilo que Deus tem depositado em vocês. O chamado de ninguém aqui morreu. Pelo contrário, está começando.
Está começando literalmente. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você que não vê, estendesse as suas mãos aqui para frente. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado do meu coração, como Maria os meus pés. Obrigado por aquilo que você derrama, Senhor. Eu corto para crescer, eu corto para crescer, eu podo para frutificar. Para poder ensinar, unção para poder quebrar todo jugo, toda mentira, ensinando as raízes fortes. Para suportar muitos frutos, da minha palavra, com unção, intrepidez e ousadia. Sabedoria e equilíbrio. Não crise em constância, mas como rocha. Unção que vem do alto, te capacita e transborda e gera. Não mais um lugar da sua mente, da sua razão. Te chama um lugar de purificação e santificação. Senhor, oro para sua filha. Oro para que toda confusão na mente, na alma caia por terra agora. Uma aliança pura, limpa, sem julgo, sem dor e sem toxicidade. Não é isso que eu tenho para você. Escolha se posicionar, e sim, veja os meus milagres e maravilhas. Eu sei os pensamentos que tenho sobre ti, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de más. Mas desbloqueie, que tem impedido a minha presença, o meu propósito de fluir. Eis que tudo se faz novo. Para o novo vinho, o velho tem que sair. Para o novo vinho, o outro velho tem que sair. Mas tem novo vinho que transborda, que cura, que traz alegria. Mas o velho tem que ser removido. Não temas, crê somente, eu sou por você. E tem mais, de ousadia e de fluir. Mas você precisará se posicionar e retirar, remover o que tem bloqueado o meu fluir. Ouça o meu coração, a minha voz. Não suas emoções, não as suas conclusões. Unção, Senhor, que quebra o jugo. Unção que quebra o jugo. Clareza. Unção, favor, em nome de Jesus. Força com graça e dignidade. Força com graça e dignidade. Graça, graça, graça. Florescer, florescer, eu sei o preço, eu sei a semente, mas não desvie os seus olhos. Eu tenho falado, eu tenho feito, prove e veja que eu sou bom. Creia, você e sua família me servirão. Autoridade sobre aquelas mulheres com amor, com graça, com favor. Não mais pesar, mas alegria, 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 renovo, renovo, renovo. Tocando mulheres, corações e propósitos. Que apenas você pode tocar. Sim, você está em mesas específicas, em lugares específicos. Lembra o que você carrega. A criatividade, as estratégias, a sua influência. Eu que capacito, eu que gero, eu que uso. E uma nova alegria. Assim como a mulher, no dia que ela trouxe o seu vaso de alabastro diante de mim, e derramou tudo aos meus pés como um bom perfume. Assim será a sua vida. Como um bom perfume que exalará aqueles que estão ao seu redor. Mostrando algo bom, precioso, genuíno, de um coração entregue. Perfumando o seu lar, perfumando cada lugar que você estiver.
Ore choriandará. Nada mudará do meu propósito, do meu lugar e do meu chamado. Mas aqueles que estarão ao seu redor mudarão. Receberão desse lugar de comunicação, influência e criatividade que exalará o bom perfume da minha vida. Senhor, eu oro por unção que vem do Santo. Eu oro por um renovar na sua mente, do seu coração. Eu oro por uma alegria do alto. Eu oro por liberar de uma palavra sobrenatural, profética sobre a vida da sua filha. No lugar que ela flua em sua unção e a sua autoridade. Em nome de Jesus. Uma estação para correr. Não mais andar em círculos perdidas. Mas correr e avançar. Com convicção e clareza. Clareza. It's time for you to multiply your talents. É tempo de multiplicar o seu talento para o meu reino. E não faltará onde tem semente, não faltará colheita. Veja, os campos estão prontos. Rianderá uma influência agora com direção e propósito para multiplicação. Pai, eu te agradeço pela família da sua filha. Um coração curado e restaurado para discernir. Passe a orar pela sua família. Passe a orar pelo homem de Deus que estará ao seu lado e você cumprirá a submissão com ele. Olhe não mais com a sua ótica, mas com a minha ótica, com o meu coração. Abre a sua boca, declare sobre isso e creia isso e gere isso no secreto. E eu que sou seu pai no secreto vejo, mas precisa estar no lugar de comunicar, liberar, já declarar, gerar o que eu tenho para você. Crê somente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa nova estação, por tudo que o Senhor tem feito e estabelecido. Obrigado, Jesus. Aleluia. Olha para a sua condição pela fé. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vai começar a aparecer pessoas endemoniadas na sua vida. Sabe por quê? Vai começar em nome de Jesus. Vai aparecer pessoas vai haver curas. Amém, aleluia. Sinais. Por quê? Você vai crescer agora em ousadia. Amém, aleluia. Vai ser testemunho vivo. Aquilo que está dentro de você precisa vir para fora. Amém. Porque vidas vão ser alcançadas. Nós abençoamos, Senhor, cada uma desses. Amém. Aquele que sem dúvida, a convicção já entra no Em nome de Espírito, Jesus, no Espírito, crê somente. Sim, Senhor, que eles vivam tudo o que o Senhor tem para eles. Que eles toquem gerações, nações, povos. Deus, que eles toquem eternidade. Que eles abalem o inferno. Aleluia, eu recebo. Obrigada, Jesus. Eu recebo a unção que procede do Santo. Hoje, Jesus, eu digo sim ao teu chamado. E eu estou pronto no Espírito para poder saquear o inferno e povoar os céus. Eu serei canal de bênçãos na minha casa, mas também no meu sítio. Por onde eu passar, eu farei a diferença. Eu farei a diferença. Porque eu carrego a unção que procede do Santo. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus. E digo, Senhor, estarei caminhando com você. Estarei caminhando com você. O resto da minha vida. Com o resto da minha vida. Eu jamais te abandonarei. Jamais te abandonarei. Vou alcançar. Aqueles que ninguém quer alcançar. Aqueles que ninguém quer alcançar. Tocarei. Aqueles que ninguém quer tocar. Aqueles que ninguém querem tocar. Irei desfazer. As obras do inimigo. Por onde eu passar. Obrigado, Jesus. Teus servos. Está pronto. Te agradecemos. Nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode dizer um amém. Aleluia. Deus é bom. Amém. Gente, já estamos encerrando. Tem um cafezinho lá em cima. Bom, como vocês sabem, e aí também já ensinei.